Olá, bom dia, feliz sábado a todos. Antes de nós orarmos, eu gostaria de ler com os irmãos o que está escrito em Salmos 27:14, que assim nos diz: Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Feche seus olhos. Nosso querido Deus, nós te agradecemos por mais este sábado e também pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, queira enviar o Teu Santo Espírito para que melhor possamos compreender as Tuas verdades que iremos estudar agora. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Esperando no Senhor em tempos de crise. O verso áureo nos diz: espere no Senhor. Nós vivemos uma geração que não espera, uma geração fast food, uma geração micro-ondas, onde tudo leva poucos segundos para ficar pronto, para estar ao nosso acesso. Uma geração que sabe de cor o Salmo 40, esperei com paciência, mas que nem espera e nem tem paciência. O verso nos diz mais uma vez: espere no Senhor. Quando o Senhor nos diz que Ele vai voltar, nós estamos esperando o Senhor. Quando nós pedimos algo a Deus e Ele vai nos conceder, ou melhor, nós esperamos que Ele nos conceda, então nós estamos esperando do Senhor. Mas o verso diz: espere no Senhor. O que é esperar no Senhor? O que isso tem a nos dizer? Eclesiastes 3:1 nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós estamos vivendo em tempos de crise, estamos vivendo em tempos de coronavírus, tempos de quarentena, onde nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Podemos apenas esperar em nossos lares e acompanhar as notícias. Mas se há tudo debaixo do céu, para tudo tem o tempo, que foi o que esse verso acabou de nos falar, o que nós devemos esperar? A primeira coisa que vem à minha mente é: quando isso tudo vai acabar? De uma maneira precipitada, porque o Senhor já sabe quando vai acabar, mas infelizmente é o que vem à minha cabeça. Mas para Deus, Ele que tem um tempo diferente do nosso, o nosso tempo é Cronos, o tempo de Deus é Kairos, então não são as mesmas unidades de medida. Ele nos fala que o que importa não é quanto tempo isso vai levar, ou melhor, quanto tempo nós iremos enfrentar essa crise, e sim o que nós iremos levar dessa crise que estamos enfrentando. O próximo verso, que está em Romanos 8:25, assim nos diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então agora nós estamos em momentos de crise, esperando por algo que nós não sabemos quando vai terminar, nós não sabemos como vai terminar, esperamos com paciência. Esperar com paciência, o que será que isso quer nos dizer? O que será que nós ganhamos esperando algo com paciência? Hebreus, o livro dos heróis da fé, no capítulo 6, versos 11 e 12 nos diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, com fé e com paciência, de acordo com Hebreus 6, nós herdamos as promessas. Mas aqui fala fé e paciência. Fé é algo que nós não vemos e cremos. E o verso anterior a Hebreus nos diz que quando nós esperamos o que não vemos, esperamos com paciência. Então, fé e paciência são duas coisas que andam juntas. Mas você já pediu paciência a Deus? Eu acho que não é uma boa escolha pedir paciência a Deus. Eu peço muito paciência a Deus. E parece que não me vem paciência. Parece que cada vez eu estou mais nervoso, cada vez eu perco mais rápido a minha paciência. O próximo verso nos vai nos dizer, Romanos 5, 3 e 4 nos diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência.
Então, quando nós pedimos a Deus paciência, quando nós oramos a Ele por isso, Ele não vem com uma varinha mágica e nos torna pacientes. Não. Assim como diz Romanos, Ele vem e nos dá tribulações. Talvez toda essa crise veio no momento que você pedia muita paciência a Deus. E você recebeu como resposta tribulação. E está certo. É assim que Deus funciona. Ele nos dá a tribulação para que nós possamos desenvolver a paciência. Mas Hebreus diz que eles herdaram promessas depois da paciência. O próximo versículo nos diz: e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Esperança é uma palavra que muitos interpretam ela errado. Esperança não é de esperar, de ficar numa posição de inércia, esperando que as coisas aconteçam sem que eu faça nada. Esperança, a definição que o dicionário nos dá, é que ela vem do verbo esperançar, um sinônimo de fé. Esperançar significa que enquanto eu espero no Senhor algo, eu continuo fazendo outras coisas, ou para abreviar que isso aconteça, ou para que isso seja um benefício para mim. Quando uma mãe espera um bebê, ela tem uma gestação de 9 meses. Mas ela não fica os 9 meses sentada esperando o bebê nascer. Não, ela prepara enxoval, prepara o quarto do nenê, escolhe o nome. Isso é esperançar. Enquanto aquilo que você está esperando não chega, outras coisas podem ser feitas para te preparar melhor para receber aquele momento. Mas nós falamos de paciência, esperança, paciência novamente. Quando nós falamos paciência, qual é o nome que nos vem à mente a primeiro momento? Jó, o homem mais paciente da Bíblia, o homem mais paciente do mundo? Ok, paciência, Jó, mas o que será que Jó tem a ver com o que nós estamos enfrentando atualmente? Vamos ler? Jó, capítulo 1, verso 3, nos fala como era a vida de Jó antes da tribulação que ele vai enfrentar nos versos seguintes. E o verso diz assim: e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Então, antes da crise que Jó vai enfrentar, a vida dele era tranquila. O homem mais rico do Oriente, muitos servos, muitos animais. Talvez a minha vida e a sua vida antes dessa crise de coronavírus, ela não era tão boa quanto a de Jó, mas também não era tão turbulenta como está hoje. A gente podia ir e vir, a gente podia ir à igreja, ao invés de assistir um vídeo, uma pregação em vídeo, a gente podia congregar com nossos irmãos. E agora não mais. O próximo verso vai nos dizer o que aconteceu de repente com Jó. Jó 1, verso 14 e 15 diz assim: veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram, e ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então, de repente, a vida de Jó estava ótima. Quando veio um servo e disse: olha só, Jó, seus animais estavam lá, e de repente vieram inimigos, os sabeus, e mataram todos, e só escapei eu para te trazer a notícia. Mas não parou por aí. Enquanto ele estava falando, o verso 16 diz: veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. E Jó falou, ele nem tinha processado a primeira notícia, e veio mais um servo falar que as ovelhas dele foram consumidas por fogo, que veio de Deus. Mas não parou por aí. Verso 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Jó não conseguiu processar nem a primeira nem a segunda. E veio um terceiro mensageiro falando: Jó, aconteceu isso. Mais tragédia, Jó. Mais tragédia. E Jó sem reação,
Mas não parou por aí. Verso 18. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e os deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Jó exausto, de tanta notícia ruim em tão pouco tempo. Não dava tempo de um terminar uma notícia e já vinha outro com uma notícia pior ainda. Primeiro as riquezas, depois os servos, por último os filhos. E Jó agora, sem saber o que fazer. Mas espera um pouco. Será que você notou alguma semelhança entre a história de Jó, entre esses versos que lemos comigo ou com você? Eu estava em casa, de repente abri as notícias, um portal de notícias dizia: casos de coronavírus, tantas mortes. Enquanto eu lia esse, um outro site dizia: mais casos, mais notícias. Em outro lugar, mais casos, e mais mortes, e mais infectados. Foi muito parecido, não dava tempo de nós processarmos a informação e piores notícias iam acontecendo, mais mortes, mais tragédias. Então, algo tem a ver com Jó. Mas como será que Jó reagiu a essas notícias? Como será que ele se comportou? Verso 20 e 22 nos diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. A primeira reação que nós temos é: e agora? O que vamos fazer? É a nossa reação humana? Nosso DNA é de desespero a primeiro momento. Mas logo em seguida, Jó vai ao chão e ele adora. E o verso 22 diz: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas ora, como nós conhecemos a história de Jó, Satanás foi aos céus e Deus deu permissão a Satanás para tentar Jó. Deus não fez nada. Mas se vocês se lembram nos versos anteriores, quando o segundo servo veio até Jó, ele disse: fogo do céu, fogo de Deus consumiu as ovelhas. Satanás tentou Jó, tentou mostrar para Jó que foi Deus que enviou tal maldição a ele. Não sei se você teve esse pensamento alguma vez, mas muitos de nós somos tentados, quando vemos esses casos de vírus e de doenças e de muitas mortes, pensar: por que Deus enviou tal maldição à terra? Por quê? Mas não é Deus que envia, Ele apenas permite que tais coisas aconteçam. Tudo isso é obra de Satanás, e ele quer que nós acreditemos que é Deus que envia. Mas Jó, ele adorou a Deus e não atribuiu a Deus nenhuma falta a tanta tragédia. Será que nós podemos pensar um pouco o que Jó fez? Jó foi paciente? Depois de ele ter rasgado as suas vestes, raspado sua cabeça, mas ele foi paciente. Ele esperou algo que ele não viu. Ele não sabia de onde veio aquilo, ele não sabia o porquê aquilo sobreveio a ele, ele não sabia. Do mesmo jeito que nós não sabemos também onde surgiu, há várias evidências que foi na China, mas depois várias evidências também mostram que esse vírus tinha desde antes, então são incertezas. A certeza que nós temos é: estamos em casa, não podemos sair. A certeza que Jó tinha era: acabou tudo, não tenho meus filhos, não tenho meus servos, não tenho minhas riquezas. Satanás não parou por aí. Jó capítulo 2, verso 7 diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, a primeiro momento, adorou ao Senhor. Jó, a primeiro momento, não blasfemou contra Deus. E Satanás ficou frustrado, porque o plano dele foi inválido. Ele falhou em querer que Jó blasfemasse contra Deus. Isso levou um tempo. A Bíblia nos fala que levou 7 dias
para que isso tudo acontecesse, para que depois dessa doença que Jó teve, ele fosse curado. Jó 2, capítulo 3, fala o maior privilégio que, na minha visão, Jó teve. A parte mais bonita, o maior triunfo de Jó em toda essa história, na minha opinião, está em Jó capítulo 2, verso 3. Por quê? Porque ele passou por tudo isso e não blasfemou contra Deus. E agora, no verso 3 do capítulo 2 diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Depois de tanto tempo em casa, sem poder trabalhar, com o comércio fechado, escolas fechadas, é inevitável a crise, é inevitável o nosso balanço no final do mês, ter algumas reduções, a nossa renda vai sofrer bruscamente essa crise. Talvez nós podemos ficar doentes também, como Jó ficou. Mas será que eu, Pedro, tenho a honra, ou melhor, será que Deus pode falar: olha o meu servo Pedro, um homem íntegro, que acima de tudo permaneceu fiel a mim, não blasfemou contra mim, e que na terra não há ninguém igual a ele? Será que você pode ser considerado esse servo, assim como Jó foi? Para mim, esse é o maior privilégio que ele teve. As palavras saindo da boca de Deus, dizendo que não havia ninguém como Jó na face da terra. Que não havia ninguém como Jó, no sentido de ser fiel a Deus, no sentido de não blasfemar contra Deus, mesmo quando tudo que ele tinha foi por água abaixo. Jó nos demonstra uma paciência imensa, uma esperança imensa. Então, Jó passou pelo período das notícias ruins. Jó passou pelo período da doença a ele. Jó passou pela tentação dos seus amigos, da sua esposa, de todos os seus queridos ao seu redor, falarem assim para ele: abandona esse Deus, morre. O mundo está acabando. Sai dessa religião que você tem que servir a Deus. Olha o que Deus está fazendo com a sua vida. Olha o que Deus está fazendo com as suas finanças. Seus filhos vão perder o ano letivo praticamente, sem aula. Isso que Satanás tem nos tentado nesse momento de crise. É isso que a crise nos tenta. Mas nós não podemos esquecer que essas tribulações são para nos desenvolver paciência, que vão nos dar esperança. E esperança para quê? Jó capítulo 5, 19 e 20 fala sobre as bênçãos que Jó obteve depois de tudo isso. E o verso nos diz: em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Verso 20: do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, diz o verso 27. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Então, mais uma vez, Jó passou pelo período de tribulação, sem blasfemar. Ele esperou no Senhor, porque nos braços do Senhor é o melhor lugar para se estar em tempos de crise, para esperar a tempestade passar. Não há melhor lugar a não ser os braços do Senhor para esperar. E depois ele adquiriu experiência. E depois, então, veio a esperança de Jó. Todas essas palavras Deus proferiu a Jó. Na fome, ele não terá fome. Vai te livrar em 6 angústias.
a tua casa estará em paz. O Senhor tem as mesmas promessas para nós hoje, só que de um modo diferente. Nós estamos vivendo tempos dos fins. Os sinais estão à porta. Esse é apenas o começo do que está por vir. Essa não é a crise mais terrível que nós vamos enfrentar. Muitas outras crises virão, piores que essas, com certeza. As profecias nos dizem isso. Mas o que nós esperamos? Qual é a nossa esperança? Salmos 33, verso 20 e 22 nos diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Quando eu era criança, no colégio adventista, eu aprendi um corinho que dizia: ainda que as nuvens escuras não passem, ainda que quem eu ame venha me ferir, a minha esperança está no Senhor. Muitas vezes esse verso e esse corinho, que é conhecido de muitos, não fazem parte do nosso dia a dia, eles não fazem parte do nosso coração. Muitas vezes a gente esquece das palavras que esse verso nos dá. Espere no Senhor, a nossa esperança está nele, ele será a nossa proteção. Jó tinha uma esperança. Nós temos uma outra esperança. A nossa única esperança, ela existe apenas porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Para que nós tivéssemos hoje uma esperança, uma convicção, sem ver, acreditando apenas no sacrifício que Ele fez por nós, de um dia estarmos nos céus com Ele. Então, meu apelo para cada um de vocês, e é o que eu desejo para mim também nesta manhã, é que nós não venhamos blasfemar contra Deus nesses tempos de crise. Nós não sabemos quando vai terminar, mas essa não deve ser nossa maior preocupação. Devemos estar esperançosos no Senhor. Enquanto isso, vamos usar o tempo que temos agora para levar essa mensagem, para levar essa esperança a outros que não a têm. Muitas pessoas não sabem que elas têm uma esperança, que um dia Jesus morreu na cruz para que ela pudesse ter uma vida eterna, uma vida muito melhor que essa. Que nós não venhamos blasfemar contra Deus e também nem pôr a culpa nele sobre tudo isso que está acontecendo. Que nós possamos, assim como Jó, permanecermos servos fiéis a Deus nesses tempos de crise. E que o verso de Salmos 33 possa ser uma realidade em nossas vidas, não só para essa crise, mas para as futuras crises que nós iremos enfrentar. Para que o Senhor possa ser a nossa proteção, para que Ele possa ser a nossa esperança e para que um dia todos nós possamos estar juntos no reino dos céus. Depois de estudarmos isso e aprendermos, relembrarmos essa esperança que nós temos, reavivar essa chama de esperança em nossos corações, eu queria te convidar mais uma vez a ajoelhar, se você puder, para que nós possamos pedir a Deus o auxílio e a proteção e nos dar fé nessa esperança que se faz mais do que real e mais do que necessária nesses dias. Feche seus olhos. Nosso querido Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por enviar o Teu Filho para que morresse por nós na cruz do Calvário. Para que hoje nós tenhamos uma esperança, enquanto o mundo enfrenta desespero, calamidades, nós podemos esperar no Senhor. Nós podemos ter paciência e nós podemos ter plena convicção que depois de todas essas tribulações, o nosso galardão será dado por Ti. Muito obrigado por nos dar a experiência de Jó, para que nós possamos ver na prática como vem a crise e como nós devemos nos portar frente a ela. Senhor, mais uma vez, nos dê fé, aumente a nossa fé, para que essa esperança possa ser viva nos nossos corações, todo dia, e que nós possamos também, nesses tempos de dificuldade, compartilhar essa esperança a outros que não a têm.
Muito obrigado pelo dia do sábado. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos tem derramado. Todas essas bênçãos eu te agradeço e tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém.